geração com muitos doentes. Por que eu falo que nós estamos com uma geração com muitos doentes? Por que uma geração com muitos doentes, meus amados? Porque eu vejo, a Bíblia fala sobre algumas síndromes, alguns aspectos de pessoas que hoje no meio da igreja acontece a mesma coisa. Primeiro, nós temos as pessoas com a doença dos irmãos de José. Perdão. O que são as pessoas com a doença dos irmãos de José? José começou a ser honrado pelo pai. O pai faz uma capa de várias cores. O pai coloca ele sobre os seus irmãos. E neste exato momento começa a criar uma inveja no coração dos outros irmãos por José. Isso acontece na tua vida. Isso acontece na tua empresa. Quando você se torna um bom funcionário. Quando você faz o trabalho correto. E talvez o teu encarregado, o teu patrão comece a te elogiar no teu ambiente de trabalho. Você começa a prosperar porque o crente está debaixo de uma promessa e começa a prosperar. E aquilo começa a trazer um incômodo, uma inveja. Isso acontece até no meio da família. Isso acontece na igreja, infelizmente. Tá? Porque Deus começa a te usar, Deus começa a te honrar. Você começa a ser usado por Deus. A tua palavra é uma palavra forte. Quando você louva, incomoda muita gente. Infelizmente, a igreja devia ser o lugar de amparo. E as pessoas têm o mesmo sentimento. Mas muitas pessoas têm o mesmo sentimento dos irmãos de José. O que aconteceu com os irmãos de José? Eles não aceitaram o pai honrar José. Tem gente que não está entendendo, não está aceitando que Deus está te honrando, que Deus está fazendo promessa na tua vida. Tem gente que está, em vez de se alegrar com a tua vitória, e se alegrar com a bênção de Deus na tua vida, estão com inveja de você. E muitas das vezes essas pessoas são as pessoas que se dizem teus amigos. E tem muita gente que, em vez de confiar em Deus, ele vai abrir o coração e vai falar a sua vida, os seus problemas para pessoas que acham que são amigos. Meus amados, nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar inabalável em Cristo Jesus. Eu sei que há amigos mais chegados que irmãos, eu sei que tem pessoas que querem ver o teu bem, que querem te ajudar, mas vivemos em uma geração doente, como os irmãos de José. Sabe o que os irmãos de José fizeram? Jogaram José em uma cisterna. Porque eles acharam, a gente joga ele aqui e daqui ele não vai sair mais. Depois pegaram José e venderam José, tá? Como escravo. Deixa eu falar uma coisa, uma palavra profética para você. Segura essa aí. Ainda que tente jogar a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu nome dentro de uma cisterna, de uma sepultura, e tentar sepultar espiritualmente, achando que você de lá não sairá. Quem é chamado por Deus não adianta. Pode jogar dentro de uma cisterna, pode jogar dentro de um precipício, pode jogar dentro de uma cova, pode fazer trabalho, pode tentar se levantar, pode te criticar, mas Deus é o Deus que te chamou, meu amado. E não há ninguém que possa quebrar as promessas de Deus na tua vida, só Deus. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Você está entendendo? Uma outra coisa que eu vejo hoje, porque eu quero dar um tema nessa mensagem, uma geração com muitos doentes. Eu vejo hoje também pessoas com a doença de Mical, a mulher de Davi, filha de Saul. Veja uma coisa interessante. Davi ele vinha com a arca da aliança, que representa a glória, a Shekinah, a presença de Deus. Davi estava tão feliz de estar trazendo a arca da aliança, tão feliz que o Espírito Santo entra na vida dele. Ele fica cheio. E diz a Bíblia que ele tira as suas vestes. Ele tirou as vestes reais. Davi estava dizendo, sabe o que Davi estava dizendo? Diante da glória de Deus, diante da arca de Deus, eu não sou ninguém. Então eu tiro as minhas vestes reais. Diante da glória de Deus, você não é ninguém, meu amado.
Ele tira as vestes de ar, tira a sua coroa. E ele estava dizendo, diante dessa presença, diante dessa glória, não sou ninguém. E começa a ser cheio de Deus. E começa a dançar, fica cheio da glória de Deus. Aí a sua esposa, que está olhando ele, como ele estava cheio no meio de muitas jovens, e ele estava dançando no espírito, ela tem inveja dele. Ela começou a olhar para ele e tem inveja. Tem muita gente fazendo isso, invejando o teu brilho, invejando a tua chamada, invejando o teu ministério, invejando a tua família, invejando o teu casamento. Tem muita gente achando que por causa que você está brilhando, vai invejar. E tem gente tirando, puxando tapete, criticando, afrontando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A promessa está sobre a tua vida. A promessa estava sobre Davi, não era sobre Mical, não. A chamada de rei era de Davi, não era de Mical, não. Então o que acontece? A Bíblia fala que Deus cerra a sua madre, ela não gera filhos. E Davi está lá cheio da presença de Deus. Tem muita gente com a doença da mulher de Mical, invejando o ministério, chamado, família, o teu cargo na empresa. Deixa eu falar uma coisa, mas Deus está contigo. Tu crê nisso? Glória a Deus. Você crê que Deus é o Deus que te chamou? Não adianta, pessoas que se dizem teus amigos. Eu comparo como um animal chamado tamanduá, que tem na nossa Amazônia, no Pantanal, em várias regiões do Brasil. O tamanduá é um animal que ele mata as suas presas através da sua língua muito, muito grande. Ele traz um sufocamento. Ele coloca a sua língua pelas narinas do animal, da sua presa, e começa a sufocar. As suas unhas muito grandes, ele começa a apertar. Então ele mata, beijando e abraçando. Tem muita gente fazendo isso, meus amados. Não querendo honrar, não querendo aceitar a tua chamada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A quem Deus chama, você. A quem Deus escolhe, que é você. Deus é fiel para te dar vitória, para te honrar. Quando nós vemos sobre essa situação de uma geração com muitos doentes, deixa eu falar aqui uma coisa interessante para vocês. Falei sobre os irmãos de José, Mical, uma geração como a mulher de Ló. A mulher de Ló, eu acho uma coisa interessante, que há pessoas que têm esse mesmo pensamento, essa mesma visão. Deus havia tirado Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus havia ali traçado um projeto, o pecado estava generalizado, ia descer fogo sobre a cidade. Deus enviou anjos para avisar e diz que eles precisam sair urgentemente dali. Eles precisam sair daquela cidade. Então, quando eles saem daquela cidade, a ordem era essa, não olhar para trás. Não pode olhar para trás, é olhar para frente. É seguir daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. O teu rumo é diante de você, não olha para trás. A Bíblia fala que ela desobedeceu a ordem e olhou para trás. E porque ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Tem muita gente que está fazendo isso, olhando para trás. Tem gente que já saiu do mundo, mas ainda olha para lá. As coisas ainda são agradáveis aos seus olhos e quer olhar para trás. Tem gente que não prospera na sua vida porque está olhando as coisas para trás. Estão olhando as coisas que passaram. Meu amado, deixa o passado para trás, siga em frente, é daqui para frente. Tem muita gente se apegando às coisas do passado. Não faça isso, Deus te chamou, é daqui para frente. Deus tem criado novos horizontes para você. Deus tem criado algo novo para a tua vida. Deus tem criado um projeto novo, uma chamada nova. Vai para frente. As coisas não deram certo no passado. Os teus planos foram frustrados, os teus sonhos foram frustrados. Você tentou fazer, não deu certo. Mas não olhe mais para trás. Vai daqui para frente. Vai daqui para frente. Siga no teu caminho para frente. A tua chamada é daqui para frente, meu amado.
Deus tem para ti uma chamada para frente. Segue para o alvo. Nosso destino é o céu. É daqui para o céu. E de lá nós estaremos com o Senhor. E tem muita gente tentando nos tirar deste caminho, mas é daqui para frente. A mulher de Ló, coitada, foi olhar para as coisas que ficaram para trás. E quando ela olhou para as coisas que ficaram para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Precisamos nos firmar nas promessas de Deus. É preciso deixar as coisas para trás. Tem muita gente que não está matando, como nós vemos Deus chamando Eliseu. Eliseu matou os bois e das carruagens. Ele fez ali um churrasco, uma fogueira e matou tudo. Ele deixou ali aquele passado dele, porque ele estava arando terras. Quando o profeta chegou lá e foi chamar ele, o profeta Elias foi chamar Eliseu atrás da 12ª junta de bois. Não importa onde você está, Deus vai te chamar, hein? Não importa onde você está, Deus vai atrás de você e te chama. Ele foi chamado, mas sabe o que ele fez? Ele deixou o passado para trás. Ele pegou ali o arado, fez ali uma fogueira, ele matou os bois e seguiu em frente. Disse, daqui para frente eu sou ajudante de profeta, você profeta, então deixa o passado para trás, vai daqui para frente. Nós vemos com muitas pessoas com a mesma doença, deixa eu falar uma coisa forte, com a mesma doença como Judas. Judas tinha o melhor pastor, o melhor professor. Judas Iscariote, ele tinha o melhor pastor, o melhor professor, o melhor mestre, que era Jesus. Mas mesmo convivendo com pessoa tão santa, pura, o próprio Deus, ele colocou no seu coração um desejo de trair. Então tem gente, irmão, que tem problema, ele coloca problema na empresa, ele coloca problema nos vizinhos, ele coloca problema na igreja, a igreja não presta, a empresa que eu trabalho não presta, esse bairro não é bom, os vizinhos não são bons, minha família não é boa. Meu irmão, às vezes o problema não é nada disso, o problema é a pessoa. Precisamos entender que há pessoas que têm problemas, e que precisam entender, que precisam buscar uma libertação. Isso acontece. E há pessoas tão pessimistas que você chega perto dessa pessoa e você pergunta como é que está? Como é que está a tua vida? Você está com uma fé grande. Essa pessoa que fala assim, não está bem não, começa logo a falar que as coisas não estão boas. Parece que aquele pessimismo vem até nós e tenta abalar a nossa fé. Meu amado, fique perto de pessoas que pensem positivo. Não fique perto de pessoas que têm uma fé tão frustrada, que tem, parece que, um pessimismo tão grande. Quando você faz um projeto, sabe quando você traça aquele projeto e diz assim, a coisa vai dar certo. Olha, eu tenho um projeto aqui, e a pessoa olha para você e diz, não vai dar certo não. Isso aí, ó, está sonhando alto demais. Creia que o Deus que te chamou é fiel para te dar vitória. Em nome de Jesus. Meus amados, eu quero agradecer aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, os irmãos que estão acompanhando aí, Deus abençoe Joelso, a irmã Nalva, a irmã Rose, também o obreiro Fernando Ribeiro, de Jonathan Figueiredo, pastor Wallace Leão, pastor Eliseu Almeida, irmão Antônio, Deus abençoe, irmão Antônio, para a glória do nome do Senhor, Tiago, Emily, todos os irmãos, Deus abençoe. Meus amados, nós precisamos entender que o tema que nós estamos falando aqui é uma geração com muitos doentes. O que nós vemos isso é no meio da nossa convivência. Então nós falamos da doença dos irmãos de José, da esposa de Ló, e nós temos também a esposa de Jó, pessoas com esse mesmo pensamento, como a esposa de Jó. A esposa de Jó tinha tudo, prosperidade, riqueza, família, servos, um esposo abençoado, com saúde, estava tudo bem, uma prosperidade grande, e nós bem conhecemos a história, que Deus permite que o adversário toque na vida deles, e começam a perder servos, começam a perder filhos, começam a perder tudo.
Jó fica enfermo e aquela mulher chega com o seu marido e fala uma palavra dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Veja que essa mulher, ela recebia muito bem as bênçãos de Deus, as riquezas de Deus, a prosperidade de Deus. Tem gente que ele é crente quando as coisas vão bem, mas quando as coisas vão mal, abre a sua boca para amaldiçoar, abre a sua boca para falar o que não deve. E aquela mulher, quando as coisas estavam de boa, quando as coisas estavam de bem, quando havia prosperidade, mas quando Deus fecha a porta, é nessa hora que Deus vê quem é crente. Porque dar glória a Deus com uma mesa farta é fácil. Dar glória a Deus com a geladeira cheia de alimento é fácil. Dar glória a Deus com a carteira abençoada, com aquelas notas de 100, 50, 20, e aí com a conta bancária sempre no azul é fácil. Dar glória a Deus quando a enfermidade está bem longe é fácil. Quando o emprego está garantido é fácil. Mas quando as portas se fecham, quando os ventos são contrários, quando a enfermidade bate à tua porta, quando o emprego some, quando o alimento se esvai, e quando as coisas vão de mal a pior, é nessa hora que Deus quer saber quem é crente, meu amado. Eu não sei como está a tua vida, mas seja qual for a situação, na bonança, na tristeza, na alegria, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Deus está levantando uma geração, um remanescente, uma geração próspera, uma geração fiel, uma geração que busca as coisas de Deus. Deus está fazendo isso, tá, meus amados? Deus está fazendo isso, eu creio. É desta forma que nós entendemos, e você faz parte dessa geração. Que Deus abençoe a tua vida, meus amados, tá? Deus abençoe a irmã Odilene Rodrigues, lá na Ilha do Marajó. Deus abençoe as vidas dos irmãos, tá, meus amados? Eu quero orar por você. Quero fazer uma oração forte por tua vida, tá? Nós tivemos aqui um pequeno falta de comunicação com o pastor Ailton, mas vamos fazer essa live ainda, eu creio que talvez amanhã. Nós temos uma palavra profética para a tua vida, mas deixa eu orar por você. Orar por todos vocês que estão acompanhando aqui. Deixa eu liberar uma palavra profética, deixa eu abençoar a tua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar a vida daqueles que estão acompanhando essa transmissão, seja ao vivo ou vão acompanhar posteriormente. Eu quero determinar em teu nome a vitória e a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre o emprego dos teus filhos, sobre os projetos, sobre os sonhos, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus, seja curado dessas enfermidades, seja guardado por Deus, que a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Israel esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Recebe a tua vitória, recebe esta palavra profética, irmão José Saldanha. Deus abençoe, irmão José Saldanha e os irmãos que estiveram conosco, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel para te dar vitória, meus amados. Eu creio que fazemos parte de uma geração de remanescente. Aonde você estiver, seja diferença no teu trabalho, seja diferença na tua família, seja diferença no teu bairro, tá, meus amados? Estamos numa geração, a geração do arrebatamento, e há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Deus abençoe.